Olá pessoal, no evento de hoje nós iremos tratar de um tema super atual e também estratégico para qualquer país que almeja a segurança hídrica, né, que é o reuso de água. Para isso nós convidamos o Dr. Benny Lau, do Vulcaner Center de Israel, para expor aqui um pouco da experiência israelense em reuso de água, tá? Então, mas antes disso, antes de apresentar o Dr. Ben, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a vocês que estão aqui conosco, que nos acompanham aqui no canal. Então, para quem não me conhece, meu nome é Salomão, e a missão aqui do nosso canal, gente, é popularizar a ciência. Aqui nesse canal nós buscamos socializar os avanços científicos e tecnológicos nas áreas de recursos hídricos, saneamento e irrigação. Também procuramos apresentar experiências exitosas, aproximar interesses e também estimular o debate, né, crítico e construtivo. Tá? Então, se vocês buscam conhecimento, vocês estão aqui no lugar certo. Para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, se inscrevam, ativem o sininho aí para receber as notificações tanto dos eventos que realizamos, como também dos vídeos, né, que postamos aqui. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou agora apresentar o nosso convidado, que é o Dr. Benny. Para quem não conhece ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Mato Grosso, e PhD em Engenharia Civil e Ambiental pelo Instituto de Tecnologia de Israel. Tá? Atualmente ele é pesquisador do Instituto de Engenharia Agrícola Vulcaner Center, né, que é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, né, do Estado de Israel. Então, Benny, mais uma vez, meu querido, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, em falar um pouco dessa experiência de Israel nessa parte de reuso, né, de água. Então, vou passar, certo, a palavra aqui para você, fique à vontade, você tem aí 40 minutos, e queria também estimular os nossos colegas que nos acompanham aqui. Eu já registro aqui mais ou menos 10 instituições aqui que nos acompanham. Nós temos já o Fórum Capixaba, né, de Comitê de Bacias Hidrográficas, que está aqui presente. Temos a nossa colega Mônica Bicalho, da ABS, representando aqui a ABS, da Câmara Temática de Reuso de Água. Temos os colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Estadual do Maranhão, do Instituto Federal da Paraíba, a Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na pessoa do professor Silvio. Muito obrigado, professor Silvio, pela sua presença. Temos também o colega Beckman, né, representando aqui o IICA. Então, Benny, fique à vontade. Obrigado, Salomão. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sinto honrado pelo convite. Eu acho que é importante esse bate-papo, esse conhecimento para a gente entender o que acontece em outras regiões do mundo, como que estão tanto a parte de pesquisa quanto a parte do governo, o que o governo faz de fato sobre o caso das águas. Eu preparei uma apresentação que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu começo a minha apresentação mostrando o mapa. Já entrou, Salomão? Esse aqui é um mapa, vocês podem ver na parte de cima. Eu vou falar sobre a experiência israelense no reuso de águas. Esse aqui é o deserto da Judeia, no sul do país. Ele toma cerca de 50% do país, é um deserto total. E nesse deserto são plantadas pimentão, tomate e cereja, como vocês podem ver na foto. E essa foto que tem embaixo é uma foto de uma estufa no deserto da Judeia, onde é plantado tomate e cereja. Eu não vou falar tanto do tomate cereja, que acho que todo israelense sempre fala, né? O tomate cereja foi desenvolvido em Israel, mas vocês podem ver pela foto a produção de tomate que é numa estufa nessa região. É importante salientar que a agricultura em Israel
é uma agricultura praticamente industrializada. Ele é uma mistura de uma agricultura familiar com uma agricultura industrializada intensiva. Por que ela é considerada uma agricultura familiar? Porque os lotes são pequenos, as áreas são pequenas, então ela não são como no Brasil, que tem essas grandes extensões de terra. Mas, por outro lado, elas são altamente mecanizadas e com tecnologia para alcançar esse tipo de produção. O Estado de Israel, como vocês devem saber, é um país muito pequeno, ele é menor que Alagoas, que é o menor estado do Brasil. A população é pequena, hoje em dia tem cerca de 9 milhões de habitantes. A área agrícola, vocês podem ver aqui um mapa de satélite de Israel, que é toda a região sul de Israel, ela é um deserto. E vocês podem ver aqui uma linha que divide Israel do Egito. Então, vocês veem claramente o quanto que é investido de tecnologia do lado de Israel para o uso da água, e do outro lado da fronteira, que não é usada a tecnologia, é simplesmente um deserto. Vocês podem ver também que metade do país é praticamente um deserto, não dá para plantar nada. Ok? Em comparação ao Brasil, o Brasil tem 31% da área da região, da área total é área agrícola, em Israel são 20%. E em Israel também a mão de obra é mais escassa. As pessoas em Israel não querem mais tanto trabalhar com agricultura, elas preferem trabalhar no computador, no escritório. Hoje o Salomão falou que choveu 160 milímetros em alguns bairros aí em João Pessoa, hoje, em um dia, das 8 da manhã até agora. Essa é a média de chuvas que tem Israel no mapa aqui do lado direito. Vocês podem ver que toda a região sul do país, essa parte amarela, só chove 30 milímetros de chuva. Na região que é verde, entre 100 e 300. E somente na região azul, chove entre 500 e 1.000 milímetros por ano de chuva. Esses 1.000 milímetros são considerados em Israel muita chuva, que são os pontos esparsos nesse mapa, se equiparam à Caatinga, no nordeste do Brasil. Na Caatinga só chove entre 600 e 700 milímetros por ano. Então, mesmo nas regiões mais chuvosas de Israel, elas se comparam à Caatinga do Brasil. Isso, a falta de chuva, a falta de terra fértil, levou o israelense a desenvolver várias tecnologias. E o problema da água é um problema muito grave aqui em Israel. E uma das soluções encontradas para o problema da água foi... Não existe um Ministério da Água em Israel, existe o Instituto da Água, que é um instituto agovernamental. Ele faz parte do governo, mas ele não tem um ministro. Ele tem um corpo de pesquisadores, um corpo de engenheiros, um corpo de professores, que eles traçam os planos e as diretrizes do que vai ser feito quanto à água em Israel, em todos os âmbitos, ok? De tratamento, de reciclagem, de utilização de novas tecnologias a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por que isso? O objetivo é obter produção, como vocês veem aqui na foto, em todos os lugares de Israel, uma alta produção. E, por outro lado, as pessoas, mesmo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente sabe que quando se troca de governo, a primeira coisa que o novo governo faz, se trocou de partido, é tentar mudar o que o governo anterior fez. No caso da água em Israel, que é um problema muito grave, a gente não pode se dar esse luxo. Então, em Israel, a água é tratada separada. As diretrizes que foram tratadas a curto prazo, médio prazo e longo prazo, elas continuam, mesmo havendo troca de governo, para que haja água para todo mundo. Aqui nós temos um mapa, um gráfico, que mostra a utilização da água. Essa linha de cima aqui, no X, vocês têm os anos que vão passando e os milhões de metros cúbicos utilizados. Vocês veem que o total de água em Israel está sempre crescendo, porque a população está crescendo. Mas, por outro lado, a segunda linha cheia que nós temos aqui, ela mostra a quantidade de água utilizada para a agricultura, que ela está em declive. Dos anos 80, 90, até o ano 2000, ela teve em declive, em queda, a utilização de água para a agricultura, e ela se estabilizou nos últimos 20 anos. Ela se estabilizou porque a população está crescendo, e essa queda e estabilização
no consumo de água para a agricultura se deu com um aumento na produção agrícola. Então, foram incorporadas novas técnicas agrícolas, novas tecnologias para se utilizar menos água na agricultura. Outra coisa importante de se ver nesse gráfico é a quantidade de águas residuárias tratadas. Vocês podem ver que cerca de 50% da água que é utilizada na agricultura, hoje em dia, ela vem de águas residuárias. No passado era bem menos, hoje em dia é bem mais. Ok? Então, pelo problema da água em Israel, nós temos que analisar os problemas de diversos pontos. Nós temos que ver que Israel tratou da conservação da água para melhorar a irrigação, a agricultura de precisão. Então, desenvolvendo novas tecnologias para que tenha-se um menor consumo de água. Segunda coisa que Israel trabalhou bastante foi a utilização de águas marginais. Água salobra, do lençol freático, águas salinas. E um terceiro ponto são as águas residuárias. São tecnologias para tratamento e reciclagem de águas residuárias. Israel, eu vou falar sobre isso, é o único país do mundo em que 90% das águas residuárias são tratadas. Não se consegue tratar 100%, porque não existe 100% em nenhum lugar do mundo. E desses 90%, quase que totalmente, cerca de 90% dos 90%, quer dizer, 82% do total de águas residuárias, eles voltam para ser utilizada como água para irrigação. E é óbvio, hoje em dia o mundo inteiro fala sobre as tecnologias de dessalinização em Israel. Existem várias estações de dessalinização no mar, que dessalinizam a água do mar e fornecem essa água dessalinada para a população. Então, eu vou falar um pouco sobre cada assunto. Vou começar sobre o transporte e a distribuição de água. Esse é um fator importante porque a simples produção da água não é suficiente. Nós temos que entender que nós temos que saber onde que está precisando de água a cada momento. Então, nessa parte de tecnologias, são desenvolvidos desde sensores para medição de pressão, medição de vazão, modelos matemáticos que conseguem determinar se a pressão mudou de tal forma ou a vazão mudou de tal forma, quer dizer que está havendo um aumento no consumo. Então, sabendo que há um aumento haverá um aumento de consumo nessa região, essa torre de controle já consegue determinar e direcionar mais água para aquela região. Okay? Então, esses modelos matemáticos, eles são aplicados em todo o país e são aplicados com base nos dados dos sensores. E com isso, as vazões são mudadas e são mandadas mais água para o norte ou mais água para o sul do país ou para outras regiões do país, porque não pode faltar água. A água é encanada, ela chega 24 horas por dia. Em Israel não existe caixa d'água nas casas, nas residências, como existe no Brasil. Então, a água é um fator que tem que ter o tempo todo, 24 horas por dia, tanto para irrigação quanto nas residências. Então, ele é totalmente controlado. Em Israel, nós temos o condutor nacional. Essa linha mais grossa aqui é um condutor que ele leva água tanto para o norte do país, quanto ele pode levar para o sul do país. Então, ele tem várias bombas, estações de bombeamento, e você pode direcionar mudando totalmente a vazão. Mudar a vazão para o norte ou do norte para o sul, que é o único condutor no mundo que consegue fazer isso. Porque durante o inverno em Israel, quando chove um pouco mais, a região norte recebe mais água, então a vazão é mais para o sul do país. Ao passo que no verão, quando tem menos chuva, praticamente não há chuvas em Israel, essa vazão é conduzida ao norte, para o norte do país, que eles necessitam de mais água. Então ela pode mudar totalmente, e essas vazões são controladas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. As tecnologias de irrigação. Existem várias empresas de irrigação israelenses no mundo inteiro. No Brasil, existem várias, a Netafim, a Nandangin, elas estão aí no Brasil, estão mostrando
as tecnologias desenvolvidas. A tecnologia de gotejamento é uma tecnologia que foi desenvolvida, a princípio, para fornecer a quantidade exata de água que a planta necessita. Se a gente conseguir dar a quantidade de água exata que a planta necessita, na hora que a planta necessita, a planta vai crescer melhor e dar uma produção melhor. A consequência dessa tecnologia foi a economia de água. No início, o processo de gotejamento não foi para economizar água, foi para melhorar a produção. Só que como Beni? Está nos ouvindo, Beni? Beni? Beni, a gente não está ouvindo você. Voltou, caiu? Voltei. Está me vendo agora, Salomão? Está me ouvindo, pelo menos? Estou ouvindo. Pode compartilhar e continuar. Problemas da tecnologia nova. Então, como eu estava falando, esse chip, ele vai dentro do cano, embaixo do furo. No cano, quem está vendo o cano por fora vê só um furo. Só que esse chip, ele promove de uma maneira que a vazão em cada furo seja igual, você estando na região alta do terreno ou na região mais baixa topograficamente falando. E a gente sabe, quem mexe com água, que a região mais baixa topograficamente, ela tem uma pressão maior que a região mais alta, então ela teria que ter uma vazão maior. Mas esse chip permite que a vazão seja a mesma, mesmo o cano estando em dois pontos com topografia totalmente diferente. Okay? Então, o objetivo é dar a mesma vazão de água na hora certa. É óbvio que hoje em dia o mundo inteiro muita gente já está trabalhando com esses sistemas de gotejamento. Nesse gráfico aqui, o que a gente vê a quantidade de áreas agrícolas no mundo. A gente tem 1.000 bilhões de áreas agrícolas, sendo que somente 20% é irrigado, de qualquer maneira, e do total de área agrícola no mundo, somente 0,4% é irrigado com uma irrigação de precisão. Somente 0,4% usa essa tecnologia de gotejamento. E esses 18% que usam qualquer sistema de irrigação são responsáveis por 40% da produção de alimento no mundo. Então, vocês veem que vale a pena investir num sistema de irrigação. Eu vi vários casos no Brasil da empresa do Nandandin e da Netafim, que eles, no início, quando eles entraram no Brasil, eles fizeram um acordo com vários fazendeiros, falaram, me dá tanta área para produzir, eu vou instalar meu sistema de irrigação e você continua utilizando o seu. Se na hora da safra o meu não der 20% a mais, você não precisa comprar. Então, eles mostraram que realmente os sistemas de irrigação conseguem, eles são caros, eles não são baratos, mas eles dão um lucro muito maior para o agricultor, e eles conseguem se pagar num espaço de tempo pequeno. Okay? É óbvio que a gente não precisa fazer muito propaganda, o sistema sem irrigação não dá produção, ou um sistema com irrigação de alagamento não dá uma produção tão boa, e o que a gente quer é um sistema por gotejamento, que dê uma produção ótima e com economia de água, que é o importante. A gente vê aqui nesse gráfico que com o sistema de irrigação por gotejamento, que é o gráfico verde, no X nós temos as horas, e no Y nós temos a umidade, a quantidade de água que foi fornecida. Vocês podem ver que a área abaixo do gráfico verde, ela é muito menor
aqui. Cortou sua voz. Você gasta muito mais água e a... Está cortando? Voltou? Agora voltou. Então, o sistema de aspersão ele gasta muito mais água, porque está caindo de novo. Alô? Estamos lhe ouvindo bem. Só volte a apresentação, por favor. Caiu o sharing screen. Foi ativado. Voltamos. É óbvio que esses sistemas de gotejamento, eles não funcionam simplesmente com o cano. Existem muitas tecnologias que são existem aparelhos que medem as condições atmosféricas, existem aparelhos desenvolvidos que conseguem medir o que a planta está sentindo. Então, todos esses dados hoje em dia são analisados para que a irrigação seja exatamente o que a planta está precisando. Porque a gente sabe que a quantidade de água que a gente tem que fornecer para a planta depende de qual fase em que ela se encontra. Então, aqui no X, nós temos a idade das plantas, no Y, o consumo de água. Então, vocês veem que conforme a planta vai crescendo, ela precisa de mais água, e depois ela precisa de menos água. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É óbvio que a gente sempre tem trabalho, eu não posso reclamar, com novas soluções surgem novos desafios. Então, esses sistemas de irrigação por gotejamento, eles têm novos desafios, porque quando a água é um pouco salobra, mesmo se você utilizar uma água sem sais quase, você tem que usar adubo na água, então eles podem entupir, porque o gotejamento, a água sai tão pouco pelo furo do cano, que ele pode evaporar, e esses sais vão acumulando e podem entupir os furos. Então a gente tem que achar uma solução para limpar esses furos. Dentro do cano também, esses sais podem se acumular, e eles podem entupir o duto. Diferentes águas são utilizadas em Israel. Eu vou falar sobre isso. E cada água tem o seu IC, tem a sua salinidade, tem o seu pH, e isso pode afetar a pressão de uma diferente maneira. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração, e são vários estudos que já tem hoje em dia também, como limpar os dutos, como evitar o entupimento dos chips, como trabalhar com diferentes tipos de água, para que você obtenha, que variam de estação para estação, para que continue com a mesma vazão. Existem sistemas também, hoje em dia, já sendo utilizados no Brasil, desenvolvido em Israel, para determinar, fazer uma irrigação de precisão, irrigar cada planta com a quantidade ideal. Então, nós temos desde câmeras térmicas que determinam se uma região está sendo muito irrigada ou bem irrigada. Nós também temos empresas que trabalham no Brasil que conseguem determinar com sensores cada região e com mapeamento para saber onde que está sendo bem irrigado, muito irrigado ou pouco irrigado. E com isso você consegue fazer uma irrigação diferenciada em cada ponto para obter uma melhor irrigação da área. É óbvio que Israel também trabalha bastante com engenharia genética. Nós fazemos inserção de DNA, não trabalhamos em Israel com plantas transgênicas, é proibido em Israel. Todas as plantas que foram modificadas geneticamente são feitas da maneira tradicional, coloca-se o pólen de uma flor na outra, obtém-se o fruto e se analisa o DNA do fruto, se é o DNA que a gente quer. No Vulcânio nós temos um banco genético, em que a gente guarda várias plantas de Israel, todas as plantas encontradas em Israel e do mundo inteiro, porque muitas vezes a gente procura algum gene que não existe no tomate para que ele seja a gente possa plantar esse tomate num clima mais quente, com menos água, que ele seja menos suscetível a algum tipo de doença. Então, no tomate tradicional não tem esse gene, mas a gente procurar o gene que vai favorecer isso, trabalhar num clima mais frio ou num clima mais quente.
O banco genético existe já há muitos anos e ele se localiza em Israel. Existe um banco genético no Instituto Vulcani. Eu vou falar um pouco sobre algumas pesquisas que eu tenho realizado ultimamente aqui em Israel. O primeiro é sobre água salobra. Então, nós temos aqui uma foto do deserto da Judeia em Israel. Vocês, como eu falei, é um deserto. E vocês podem ver as estufas espalhadas pelo deserto da Judeia. Quase não chove no deserto da Judeia, falta muita água, mas tem agricultura. E nesse local é plantado muito pimentão. Não só é plantado pimentão no deserto da Judeia, como esse pimentão é exportado para a Europa. Tomando uma água, desculpa. O desafio que existe nesse local do deserto da Judeia é que a água é muito salobra, a salinidade é muito alta. E não tanto quanto do mar, mas é uma água salobra, semelhante ao que tem no Nordeste do Brasil. E nós resolvemos trabalhar com um sistema que trabalha com nanofiltragem e reverso osmose. Porque a planta, a gente não pode trabalhar simplesmente com reverso osmose, com osmose reversa, porque ela retira todos os sais da água, até aqueles que são essenciais para as plantas, como, por exemplo, magnésio. Então, trabalhando em conjunto com uma membrana de nanofiltragem e reverso osmose, a gente consegue reduzir a salinidade da água. Vocês podem ver a água salobra era 3,28 milisiemens, e a gente reduziu para 1,56 com o nosso sistema, mas a gente conseguiu conservar os sais que são principais para as plantas, magnésio, cálcio, sulfato. E é óbvio, a gente também trabalhou com um modelo matemático, plantou plantas com diferentes tipos de água e usou modelos matemáticos para decidir qual o melhor tipo de água para essa irrigação. E a gente viu, as plantas cresceram, a gente utilizou água salobra, água tratada, e o que a gente não sabia, essa parte mais baixa do gráfico, a gente utilizou a água da torneira para irrigar as plantas. E a gente não sabia que a água da torneira no local já estava sendo água dessalinada do mar. E a água dessalinada do mar não tem magnésio. Então as plantas quase não cresceram com a água dessalinada do mar. Mas o que a gente viu, a gente analisou vários fatores nos frutos, o número de frutos na estação, qual o tamanho, qual é a dureza do fruto, porque quando a gente tem que vender, ninguém quer comprar um pimentão que é mole, ele tem que ter ele tem que ser bem durinho. E quais são as cores dele? A gente analisou todos esses dados. E baseado nos dados, a gente viu que para a produção, a gente pode utilizar tanto a água salobra como a água de reverso osmose com nanofiltragem. E se a gente quiser utilizar o parâmetro de qualidade do fruto, o melhor seria a água salobra com a nanofiltragem somente. Então, vocês podem ver aqui, eu estou falando meio por alto, que a gente está só batendo um papo, eu não vou entrar muito a fundo em cada pesquisa que eu trabalho, quem quiser depois pode entrar em contato, mas a gente tem que analisar os frutos de diversas maneiras. Se o produtor quer uma grande quantidade, qual o tipo de água que seria melhor para ele? Se ele quer uma melhor qualidade do fruto, qual é o melhor tipo de tratamento para a água, para ele poder ter um fruto com uma melhor qualidade. Segundo trabalho que nós estamos trabalhando hoje em dia é na utilização, na reciclagem da água das estufas. Porque a água que sai da estufa, a gente tem que dar água em excesso para as plantas, porque sais se acumulam nas raízes das plantas, e a gente dá água em excesso para lavar as raízes das plantas. E essa água sai da estufa com uma quantidade maior de sais e também com patógenos que vêm das próprias plantas. Então, a gente quer reciclar essa água para não perder água. A água é cara em Israel. Então, a gente quer usar esses sistemas solares para tratamento de água. O que a gente viu com que sistemas solares, hoje em dia existe painel solar em todo local do mundo, os melhores painéis solares conseguem transformar 20% da energia do sol em energia elétrica. Os com silicone que estão no espaço conseguem transformar 35%. Ninguém consegue chegar a 50%. Por quê? Porque a luz do sol ela tem várias ondas. E somente essas ondas entre 500 e 1000
a gente consegue transformar em 1000 nanômetro, a gente consegue transformar em energia elétrica. Todas as ondas mais longas ou bem mais curtas, o UV, a gente não consegue transformar ultravioleta, a gente não consegue transformar em energia elétrica. Somente as ondas que se encontram na parte visível. E todo o resto é desperdiçado, porque o painel solar não consegue utilizar. Então, o que a gente pensou? A gente construiu uma espécie de vidro espelho que ela consegue cortar as ondas do Sol. Então, ela deixa passar as ondas que são mais longas e ela reflete as ondas que são mais curtas. Então, a gente pode transferir ondas mais longas para ser utilizada. Beni, a gente não está lhe ouvindo não, Beni. Para Voltou? Voltou. Caiu de novo. Vou colocar aqui. Mas aqui, voltou. Já voltou. Então, o que eu estava falando é que essas ondas mais curtas, ultravioleta, elas já são uma onda que causam desinfecção da água. E se a gente fizer uma desinfecção com a onda ultravioleta com fotoquímicos, a gente consegue matar esses patógenos que saem da estufa. Então, é um sistema que a gente pode utilizar de painel solar com esse espelho vidro que foi desenvolvido no Vulcani, em que ele filtra a luz solar. Então, a parte visível é lançada. Caiu de novo, não? Está ouvindo, Salomão? Estou. Estamos sim. Então, a parte que é visível, ela é mandada para o painel solar para a produção de energia elétrica. E as ondas mais curtas são utilizadas com algum material fotoquímico para remoção dos patógenos. Então, a gente também trabalha com membranas para redução dos sais e com esse sistema para poder fazer uma reciclagem total de água. O objetivo é que não tenha perda de água nenhuma desse sistema. A gente já fez vários testes no Vulcani, a gente conseguiu ver uma redução entre 40% a 90% de fusário utilizando esse sistema. O fusário é como chama? Yeast. Não é bactéria, que ataca o tomate. Então a gente conseguiu remover bastante, entre 90%. Outra coisa que tem em Israel são os sistemas de tratamento de águas residuárias. Uma coisa importante falar para o Brasil é que Israel, como eu falei, o Instituto da Água, eles têm planos a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. E a gente sabe que não dá para instalar nenhuma tecnologia de hoje para amanhã. É tudo passo a passo. Então, há muitos anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, Israel resolveu tratar as águas residuárias. E os níveis foram tais que não eram tão críticos. Com o passar do tempo, esses valores começaram a baixar, a lei começou a ser mais rígida. Então, novas tecnologias foram sendo aplicadas. Com o passar dos anos, a lei mudou e foi obrigado toda essa água residuária tratada a ser utilizada na agricultura, com certos parâmetros. Isso foi sendo mudado gradativamente, não foi uma coisa do dia para a noite. Hoje em dia, toda a água residuária em Israel é tratada e volta para a agricultura. Os sistemas de tratamento são os de lodos ativados, alguns com membranas, outros sem membranas, mas o sistema de lodo ativado é o sistema mais utilizado em Israel. E o sistema de lodo ativado, ele produz o lodo, que é um dejeto. E hoje em dia em Israel, esse lodo, até um tempo atrás, ele era tratado parcialmente, e hoje em dia a lei obriga esse lodo a ser tratado a nível A e ser reutilizado na agricultura. Então foi uma coisa que foi também passo a passo, não foi do dia para a noite, mas hoje em dia tanto a água residuária quanto o lodo produzido nos sistemas de lodos ativados, eles têm que ser tratados a um certo nível e devem ser utilizados na região agrícola. Esses aqui são os valores
dos parâmetros da água residuária para eles serem utilizados na agricultura. Há 20 anos atrás, quando eu cheguei em Israel, a água residuária tratada ainda podia ser lançada em corpo de água, hoje em dia é totalmente utilizada na agricultura, e esses são os valores: DBO 10, TSS 10, amônia 20, coliforme 10 por meia mililitro. Esses são os valores que são obrigados pela lei para que a água possa ser utilizada para a agricultura. Para qualquer tipo de agricultura, não. Existem leis também. A gente não pode utilizar para tipo de agricultura em que a água entra em contato com a fruta, ela tem que ser lançada na raiz, ok? Então, existem várias leis. Ou para não comestíveis, ou quando é para comestíveis, que a água não entra em contato com a fruta. Então, a lei é bem rígida. Levem em consideração que as pesquisas nunca acabam. Hoje em dia eu também estou trabalhando com um outro tipo de pesquisa que esses sistemas de load ativados são muito bons. Problema, tudo dá problema. O computador dá problema. Nós tivemos aqui já 3 vezes que o computador caiu. Então, o sistema de loads ativados também pode dar problema. Então, nós estamos desenvolvendo um sistema de medição no cano de irrigagem que ele identifica se tem algum coliforme dentro do cano, para impedir que esse coliforme chegue na fruta. Ok? Então, nós estamos sempre trabalhando. Aqui vocês podem ver que antigamente, nos anos 70 e 80, isso aqui são gráficos da quantidade de água utilizada na agricultura e de onde vem essa água. Nos anos 70 e 80, a água é totalmente água filtrada, tratada, água subterrânea ou água do Mar da Galileia. Com o passar do tempo, a quantidade de água, o gráfico azul, foi caindo. E hoje em dia a maior parte da água, 50% é água residuária tratada, um pouco é água salina, água de lençol subterrâneo salina, e outra parte, água fresca. Então, nós somos o único país do mundo que recicla totalmente a água residuária e utiliza para irrigação. Faltou 2 minutos aí. Obrigado. Foi bem rápido, porque não dá para falar de tudo. Se vocês tiverem perguntas, eu vou estar aqui agora também à disposição. E também vocês podem me mandar e-mail, qualquer dúvida, qualquer problema. Minha câmera está desligada? Tá. Não ligou. Beni, eu primeiramente agradeço, né, a disponibilidade. Foi uma excelente palestra, certo? Eu queria, antes de entrar nas perguntas, eu já peguei algumas perguntas aqui no chat, mas antes disso eu gostaria de registrar a presença aqui de colegas, né, da Universidade Estadual da Paraíba, a pessoa do professor Valderi, que está aqui nos acompanhando. Temos os colegas da Univasf, temos colegas do INEA do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da Universidade Federal da Paraíba, do IF Goiano, da Imater, Rio Grande do Norte. Temos também o pessoal do IF Sertão, do Instituto Federal do Ceará, da Universidade Federal Rural do Pernambuco, também os colegas da CAGEPA, também aqui presente. Então, eu queria estimular aos colegas que nos assistem, né, que registrem aí suas perguntas, né, para que a gente possa, né, fazer aqui um excelente debate. Aqui tem uma pergunta de Vilzimara. Vilzimara, ela pergunta qual é o custo da água em Israel. É uma coisa importante. Eu não falei isso antes, mas eu tinha pensado nisso. Obrigado pela pergunta. De Vilmara, né? Vilzimara. Vilzimara, obrigado pela pergunta. É uma pergunta importante. Por que eu queria falar mesmo sobre isso? Vocês têm que levar em consideração que não existe água em Israel. E que a situação hídrica no Brasil é totalmente diferente da situação hídrica em Israel. E a gente levar o Brasil em consideração como um país total, existe muita água no Brasil. E Israel não tem essa quantidade de água. Então, Israel tenta economizar todo litro que é possível.
Se vocês forem nos países que tem aqui em volta de Israel, na Arábia Saudita, tem menos água ainda. Então, eles reciclam muito mais. Da água dessalinizada, ok? Então, primeiro, em Israel, o que acontece em Israel? Eu, como pessoa particular que moro na minha casa, eu pago o preço real da água. A água para o consumidor, ela não é subsidiada como em outros locais do mundo. Eu estou pagando hoje cerca de $2,5 pelo metro cúbico da água na minha casa. Okay? Esse é mais ou menos o preço que o cidadão paga pelo metro cúbico da água. Ele tá bem mais caro que no Brasil. Para o agricultor, a água é subsidiada. Então, o agricultor tem que fazer os cálculos dele. E o Vulcanic também trabalha com isso. A gente desenvolve programas que o agricultor pode utilizar de maneira gratuita, em que ele utiliza, por exemplo, hoje vale a pena plantar esse ano pepino, tomate, alface, batata, o que a Bolsa de Futuros está falando. Então, nesses programas que a gente desenvolve, você sabe, você entra o que você tem de terra, qual o tipo de terra que você tem, qual a qualidade da terra, e você tem que entrar com a água também. Então, em Israel existem 3 tipos de água. Se você, como agricultor, quer utilizar água fresca, que eu utilizo na minha casa, o preço é alto. Ele é cerca de $1,5 pelo metro cúbico. Se você quiser utilizar água salobra, ela é mais barata. E se você quiser utilizar água residuária tratada, ela é bem mais barata. Os valores da água residuária e da água salobra que tem que tratar, eu não lembro exatamente os valores, eu posso dar uma procurada, mas ela eu acho que está em cerca de 50% o preço da água residuária tratada. Então, o agricultor faz os cálculos dele para ver qual que vale mais a pena. Tá. Obrigado, Ben. Aqui a Maria Medeiros, ela ficou curiosa, né, quando você mostrou aquele sistema de distribuição de água, né, de Israel. Né? Aí ela está perguntando qual é a extensão, né, desse condutor. O nacional, que a gente chama, que é o que liga o norte ao sul do país, ele tem cerca de 250 quilômetros. Mas caiu? Não. Ok. O condutor nacional, que a gente chama, é um condutor que liga a região central de Israel, que é a região de Tel Aviv, a região norte, que é o Mar da Galileia. Ele tem cerca de 250, 300 quilômetros. O país não é grande, então ele não é tão longo assim. Mas a malha total, ela chega em todos os locais do país, eu não tenho ideia de quantos quilômetros que é a malha total de distribuição de água. Ok? Tá. Aqui nós temos outra pergunta aqui, que pergunta qual é a percentagem de água de reuso, né, que é utilizada na agricultura. Como eu falei, a água residuária produzida, 80% no final volta para a agricultura. Toda a água residuária do país, 90% é coletada e tratada. Não dá para chegar a 100% porque não existe 100% de nada no mundo, a gente não pode mentir, né? Quem fala que faz 100% está mentindo. Então, 90%, cerca de 90% é coletado e tratado, e do total, 80% volta para a agricultura, 10% vai para a indústria. Na agricultura, 50% da água utilizada para irrigação é água residuária tratada. Aqui tem outra pergunta aqui, do Fábio Souza. Ele pergunta qual é o destino, né, dos rejeitos do processo de dessalinização das águas do mar e das águas salinas subterrâneas. Uma boa pergunta. A dessalinização da água do mar é um pouco mais simples, porque as estações estão perto do mar, elas já estão na praia, então foram feitos vários estudos, elas são reconduzidas para o mar. É óbvio que você não pode simplesmente, já na praia, jogar esse concentrado, porque ele tem ele tem uma concentração mais alta de sais e ele também tem uma temperatura mais alta. Então, elas são conduzidas alguns quilômetros para dentro do mar e eles fluem dentro do mar em vários pontos, não é num ponto concentrado, eles são distribuídos em vários pontos
a uma certa distância da praia, para que eles afetem o menos possível o meio ambiente. Quanto à água salobra da região do deserto da Judeia, é um problema maior. Existem várias pesquisas, mas ainda não existe uma solução ideal. Existem algumas pessoas que estão utilizando essa água concentrada para criar algum tipo de camarão, que pode ser criado com concentração maiores de sais. Existem outras pessoas que estão utilizando essa água esse concentrado para produção de energia elétrica, como produção de energia elétrica, porque pela concentração alta de sal, você pode colocar num tanque profundo e ele consegue esquentar mais do que a 100 graus no fundo do tanque, então você consegue produzir energia. Mas não tem nenhuma coisa definitiva e nenhuma lei ainda em Israel, porque a utilização de água salobra não é um processo tão antigo ainda em Israel. E como eu disse, você não pode simplesmente colocar lei para os agricultores que vão impedir o agricultor de trabalhar. Se você coloca uma lei que o agricultor é obrigado a tratar dessa água, desse concentrado, e vai custar mais do que ele lucra vendendo as frutas dele, ele vai fechar a fazenda. Então, você não pode obrigar dessa maneira, você tem que propiciar para que o agricultor encontre uma solução que seja economicamente viável. É assim que Israel trabalha. Então, o governo passa uma lei que obriga ele a diminuir os níveis de poluição a um certo nível em que ele tenha lucro ainda. Em conjunto, o governo incentiva os pesquisadores a encontrar uma solução e já vai avisando, daqui a 5 anos nós vamos abaixar esse nível. Então, comecem a trabalhar em tecnologias, porque daqui a 5 anos vocês vão ter que mostrar algum tipo de tecnologia viável para esse agricultor. Ok? Então, é um processo que a gente está passando. Uhum. Ô, Beni, deu uma travadinha na sua câmera. Fecha e abre a sua câmera aqui de novo, por favor. Eu vou registrar também a presença dos colegas da Universidade Federal de Uberlândia, da Universidade Estadual Unioeste e o pessoal da Univale, né, aqui presente. Tem uma pergunta aqui do professor Paulo Sérgio. Ele pergunta, bem, qual é o nível de formação do agricultor israelense? O agricultor israelense, geralmente, ele é graduado. Ele não, como eu disse, nós consideramos a agricultura familiar por causa do tamanho dos lotes, mas os agricultores aqui, eles têm uma formação, geralmente, eles querem que os filhos também se formem nas universidades e voltem. Muitos dos filhos não querem voltar para trabalhar das 3 da manhã às 2 da tarde, mas todos são formados. Tá. Aqui tem uma pergunta agora de Fábio Souza. Ele pergunta, a adubação orgânica é muito utilizada nos plantios. Quais os principais adubos orgânicos, né, que são utilizados na agricultura de Israel? O que acontece é o seguinte, os adubos químicos ainda são mais utilizados em Israel que os adubos orgânicos. O adubo orgânico ele tem vários desafios ainda a serem vencidos. O adubo orgânico, a gente não consegue produzir um adubo orgânico em que ele libere os nutrientes a uma velocidade que a gente quer. Ele libera a velocidade que ele quer e cada lote de adubo que você recebe é uma velocidade diferente. E a gente não consegue adaptar essa velocidade à velocidade que a planta precisa captar esses nutrientes. Ao passo que no adubo químico, a gente consegue saber exatamente a velocidade que esses nutrientes vão ser liberados e a gente compra o adubo conforme o estágio de desenvolvimento da planta. Então, ainda em Israel, se utiliza mais adubo químico que adubo orgânico. É óbvio que existem várias pesquisas para diminuir a utilização desse adubo químico. Qual é a quantidade ideal que deve ser utilizada para impedir que haja uma percolagem ao lençol freático? E se ele chegar no lençol freático, como que a gente tem que tratar esse lençol freático? O adubo orgânico, ainda a gente faz o lodo dos sistemas de lodos ativados, ou o rejeito sólido das cidades são tratados por compostagem. A compostagem ainda é o melhor sistema para a produção de adubos orgânicos utilizados em Israel.
Tá. Obrigado. Bem, vou passar agora para outra pergunta aqui, do professor Valderi, da Estadual da Paraíba, e primeiro parabeniza. Ele fala que o preço cobrado pela água de consumo já está inserido o preço também dos serviços de coleta e tratamento da água residuária? Sim. O preço da água, como que é no portão da estação de dessalinização, são várias diferenças que existem entre Israel e o Brasil. Então, Israel, muita coisa aqui é privatizado, mas ela é privatizada de uma certa maneira que o governo fecha essas empresas com leis bem rígidas, não deixa essas empresas fazerem o que quiserem. Então, as empresas de dessalinização em Israel, elas são todas particulares, elas não são do governo. Só que elas têm contrato e elas são obrigadas a vender a água produzida para o governo. E o governo é obrigado a comprar toda a água produzida. Então, quanto mais águas elas produzirem, melhor para elas, que o governo vai ter que comprar muito mais. E o preço pago que o governo paga no portão da empresa de dessalinização é 52 centavos de dólar por metro cúbico. Lembre-se, eu estou pagando $2,5 pelo metro cúbico. E o governo paga 52 centavos de dólar. A diferença é a condução da água da estação de dessalinização até a minha casa, todo o sistema que tem dentro da cidade, que eles têm que ter bombas, eles têm que ter tem que ter sensores, eles têm que ter a empresa que é responsável para a medição da água, trabalhadores, funcionários, e na minha conta de água também consta o preço do tratamento da água residuária. Tá, obrigado. Bem, tem uma pergunta aqui do Gabriel Silva. Ele fala, no caso do tratamento de águas residuárias, não é feito nenhum tratamento terciário após os lodos ativados, de forma a tornar a água tratada própria para consumo humano? Eu vi várias pesquisas para transformar a água residuária em água para o consumo humano. Um dos maiores problemas que eu vejo sempre é o problema psicológico, que é difícil você convencer a população que vamos pegar essa água residuária e vamos tomar. É água residuária, está limpa, vamos tomar. Mesmo na universidade onde estudei aqui em Israel, no Technion, eu trabalhei numa pesquisa, o professor, a gente tratava a água com membranas, ela ficava a nível de água potável. O professor não tinha coragem de tomar água, ele só molhava a mão, passava no rosto, mas tomar água é um problema psicológico, então é muito difícil contornar esse problema. Então, eu não vejo uma solução tão simples. Existem soluções, dá para chegar a esse nível. O problema é se alguém vai querer tomar essa água. Ô Beni, quando eu estava aí, eu tive uma temporada, um treinamento aí, passamos quase 30 dias, né? Foi uma experiência muito interessante, né? Essa questão do reuso agrícola aí em Israel. Deixa eu te perguntar, uma coisa que eu achei bastante interessante era uma estação, né, do tratamento que ficava em Tel Aviv, fugiu agora o nome, em que o esgoto tratado era utilizado posteriormente para recarga de aquífero. E a ideia é levar essa água para o deserto, né, para a produção agrícola. Como é que está? Fala um pouco aí desse projeto aí para nós, como é que está. Ok, o nome da estação é o Shafdan. Numa das fotos que eu mostrei, ela aparece. O Shafdan é uma estação de tratamento de águas residuárias, ela é a segunda maior do mundo, ela está sendo remodelada, ela está sendo aumentada hoje em dia e vai voltar a ser a maior estação de tratamento de águas residuárias do mundo. O Shafdan, quando ele foi desenvolvido nos anos 70, para você ter uma ideia, o professor que projetou a estação do Shafdan, ele foi o professor da minha professora de doutorado. Ele faleceu já tem um tempo. Então, uma estação bem antiga. E quando ele foi desenvolvido de uma certa maneira que ele tem o pré-tratamento, o tratamento primário, o tratamento secundário por lodos ativados
E os efluentes dos lodos ativados, eles ainda não chegam à qualidade ideal para ser utilizada na agricultura. Então, esse professor pensou, vamos usar o solo, vamos fazer essa água percolar pelo solo a uma certa velocidade. Então, ele desenvolveu piscinas de percolação. Essas piscinas de percolação, elas têm um volume, uma profundidade, em que permitem, elas são enchidas com o efluente, e eles percolam pelo solo a uma certa velocidade. E tudo foi desenvolvido para que esse efluente percole no solo a uma certa velocidade em que o solo absorva metais, absorva certos íons e também promova o crescimento de certas bactérias que possam melhorar a qualidade do efluente. E esse efluente recarrega o lençol freático e depois o lençol freático ele flui e ele é recoletado e é mandado, enviado para o sul do país, para o deserto da Judeia, para ser utilizado como irrigação. Esse sistema, como eu disse, ele foi projetado nos anos 70, várias pessoas fizeram mestrado e doutorado nessas piscinas de percolação para ver a qualidade da água no lençol freático. Nós estamos já no ano 2020, ainda não se vê muita alteração, a alteração no lençol freático é mínima, ok? Ele quase não afetou a qualidade do lençol freático, é muito pouco, ele aumentou muito pouco a salinidade do lençol freático. Não se vê no lençol freático nenhuma bactéria, nenhum E. coli que veio desses efluentes, mas com o passar dos anos, Tel Aviv foi crescendo e essas piscinas de percolação já não estão dando conta da quantidade de água residuária produzida. O objetivo hoje em dia é praticamente fechar essas piscinas de percolação. Eles vão mudar para uns sistemas de alguns com membranas, outros não com membranas, mas eles não querem mais quase utilizar esse sistema de percolação, porque ele já está sendo bem saturado. Ele foi projetado por uma vazão específica. E, por outro lado, também a terra está ficando bem cara aqui em Israel. Você não está dando para utilizar uma área tão grande com piscinas de percolação. Tem uma pergunta aqui da Maria do Socorro. Ela pergunta se os agricultores de Israel fazem uso, né, de tecnologias alternativas como a aquaponia. Oi, um minuto, desculpa. Caiu o meu cabo do microfone. Em Israel é utilizado muito a aquaponia, se desenvolve bastante, principalmente no deserto da Judeia. São plantadas alface, morango, sem terra, simplesmente em dutos, em que a água flui e as plantas são dentro desses canos, e para melhorar a produção e para não precisar, você passa a água como se fosse irrigação, ela só entra em contato com a raiz, você fornece a quantidade ideal de adubo para cada planta, então você consegue uma produção muito maior. Tá. Aqui tem uma pergunta da doutora Mônica Bicalho, que é da ABS. Ela pergunta: a água disponibilizada para consumo na residência do agricultor, nas escolas próximas, etc., é muito cara do que a água para a agricultura? E no caso da pecuária, quanto é que custa essa água? E parabeniza você pela palestra. Obrigado. Eu não sei se dentro da área agrícola existe uma diferença entre o preço que o agricultor paga na casa dele e a água que vai para a irrigação. Eu posso verificar, eu nunca me perguntei sobre isso, é uma boa pergunta. Eu acredito que haja uma diferenciação, porque o agricultor ele pode utilizar água residuária tratada para irrigação, mas dentro da casa dele ele é obrigado a utilizar a água potável fornecida pelo Estado. A água potável, como eu disse, aqui eu estou pagando $2,50 pelo metro cúbico. As escolas, geralmente, elas utilizam, eu não sei como que pagam também na escola, não tenho a mínima ideia. Escola, hospital, se eles pagam o preço que eu pago, eu acredito que não, mas são perguntas que eu nunca me fiz. Tinha uma outra pergunta que ela tinha feito, segunda parte.
Era perguntando se, no caso da pecuária, também como era Ok. a cobrança. É a agricultura. A pecuária tem, hoje em dia em Israel, é um caso bem interessante, que a pecuária, primeiro que a pecuária em Israel ela é quase totalmente intensiva, diferente do Brasil, que o gado é criado no pasto, solto. Em Israel eles são todos confinados, quase totalmente confinados. Então, é um tipo de agricultura, então eles pagam o preço da água como se fosse para... É agricultura, então é o preço como de agricultor. O problema dessa pecuária intensiva de confinamento é a produção de dejetos. E há 10 anos atrás, esses dejetos tinham que ser tratados a um certo nível. Hoje em dia, esses dejetos têm que ser tratados a nível de que seja semelhante à água residuária residencial. Então, quase todos os sólidos têm que ser removidos, porque a quantidade de sólidos é muito alta, a quantidade de amônia é muito alta. Eles têm que tratar esses dejetos produzidos pelo bovino para que seja semelhante aos dejetos, à água residuária produzida na minha casa, que é 10% praticamente o valor de DQO, DBO, amônia e TSS. Então, existem várias tecnologias sendo utilizadas hoje em dia. Ok, Beni, obrigado. Tem outra pergunta aqui. Essa pergunta deixa-me ver, de Fátima Ferreira. Você falou do valor da água. E quando tem aumento nos valores, como é feito? Quem é que promove a regulação, no caso, dos valores da água aí em Israel? Ok, como eu disse, em Israel tem a unidade da água, tem o Instituto da Água. O Instituto da Água determina tudo sobre a água. Como eu disse, no Instituto da Água não tem quase nenhum político, são professores, engenheiros, pesquisadores que analisam tudo o que está acontecendo na água e traçam diretrizes e planos a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, eles determinam qual é o preço que nós vamos pagar, que o país vai pagar para as estações de dessalinização, qual são o preço para bombeamento da água. É óbvio que a água que eu recebo na minha casa, eles fornecem para uma empresa privada. Então, existe um certo aumento, um valor extra que eu pago para essa empresa trazer essa água canalizada até a minha casa. Então, o governo, eu não sei exatamente como que o governo faz para verificar essas empresas que conduzem até na minha casa, mas a empresa de estação, o Instituto da Água determina o preço que essas empresas vão comprar a água, ok? Ok. Aqui tem uma pergunta do Peter Medeiros. Ele pergunta aqui como é feito o controle, né, por exemplo, de sódio e coliformes, né, devido à aplicação dessa água residuária nos solos. Ver se tem algum controle. É óbvio que tem controle. Uma das grandes discussões que existem hoje em dia em Israel seria a reciclagem das águas, o que a gente chama de águas cinzas, seriam as águas residuárias produzidas sem coliformes, que seria da banheira, na pia, que elas não têm patogênicos, que poderiam ser recicladas dentro da casa mesmo, utilizadas nos jardins. O governo não quer isso, o Ministério da Saúde não quer isso em Israel, sendo que na Europa ela é muito utilizada, a água da máquina de lavar, a água da banheira, que ela não tem quase coliforme. Só que o problema é que o governo quer ter a mão no pulso para verificar qual é a qualidade da água. Então, o governo quer que toda a água residuária seja conduzida para essas grandes estações de tratamento de água residuária, porque é muito mais fácil para o governo controlar e saber qual é a qualidade da água residuária produzida. Ok, Ben, obrigado. Tem mais outra pergunta aqui da Denilza. Ela pergunta se existe alguma dificuldade para a comercialização dos produtos agrícolas produzidos com água residuária. Não, na verdade, quando eu compro qualquer produto no supermercado, eu não sei se ele está sendo produzido com água residuária ou se ele foi produzido com água potável. Não tem jeito de saber. O agricultor,
em Israel, o governo joga muita coisa em cima da parte privada. Então, por exemplo, um supermercado, quando o supermercado compra um produto do agricultor, funciona semelhante em todo local do mundo. Os supermercados, grandes redes de supermercado vão nos agricultores, já fecham um acordo antes do produto ser produzido, no início da estação. Dão um certo valor para o agricultor, para que tenha o direito de comprar tudo quando for produzido a um preço um pouco mais baixo. O agricultor já está recebendo uma parte do pagamento antes de produzir. E o agricultor se submete a entregar um produto a uma certa qualidade. Então, quando esse produto é entregue, o supermercado analisa se esse produto tem algum coliforme, se esse produto tem algum resíduo de inseticida, e tudo conforme a lei. O supermercado que analisa tudo isso, e se o agricultor não obedece às normas, a primeira vez o agricultor leva uma multa, o supermercado fala você está errado, na segunda vez ele para de comprar desse agricultor. Então os agricultores obedecem às normas e tentam, porque senão eles vão perder o ganha-pão deles. Tem Juvenaldo ele pergunta se tem utilizado água residuária, né, na irrigação de pastagens aí em Israel, e se a presença de coliforme pode ser um problema à saúde animal. Sim. Primeiro que não existe muita pastagem em Israel, como eu disse, toda a pecuária ela é de confinamento. No norte do país existe um pouco de pecuária, pastos, e são utilizados. Em alguns locais são utilizados também para produção de trigo. Parte do trigo produzido em Israel é para forragem, para alimentação animal. Então eles utilizam água de residuária tratada. Como eu disse antes, não se quer coliformes também nesse local. E, infelizmente, a gente já viu aqui na internet, né? Eu falei, ela cai, tudo dá problema na vida. Não existe nada que funciona 100% do tempo, nada que nunca dá problema. Então, existe sempre esse medo de que vai ter um coliforme. Então, hoje em dia a gente trabalha com pesquisa, com sistemas de sensores nesses canos que conseguem determinar através de ondas se existem coliformes ou não no cano. Na hora você consegue identificar no mesmo segundo, já manda o cano já fecha, a água para de fluir, porque a gente já sabe que tem algum coliforme. Então a gente tem sempre pesquisa nessa área, porque é um medo muito grande realmente. Beni, uma pergunta, essas áreas que são irrigadas com água residuária, existe, por exemplo, um monitoramento, por exemplo, da concentração de sódio, né, que está sendo aplicado nessas áreas, por exemplo, há monitoramento do lençol freático para ver se o lençol freático está sendo contaminado, aí, por exemplo, coliformes fecais, fósforo também, etc, etc. É muita coisa para falar em 40 minutos, né? Israel passou por muitas mudanças nos últimos anos. Israel é um país jovem, e o lençol freático aqui ele flui muito lentamente. De Jerusalém, eu moro aqui perto de Tel Aviv, de Jerusalém, que é cerca de 60 quilômetros a leste, até a costa de Jerusalém são cerca de 60 quilômetros até a costa. Esses 60 quilômetros, existe um lençol freático que flui, e leva cerca de 20, 25 anos para o lençol freático fluir de Jerusalém até o mar. São 60 quilômetros somente. Então, ele flui muito lentamente. E quando Israel foi fundado, tinha que alimentar toda a população. Então, se utilizou muito água residuária, muito adubo químico e contaminou bastante esse lençol freático. E hoje em dia, um dos objetivos de utilização da água dessalinada é que a gente pare de contaminar o lençol freático, pare de utilizar o lençol freático para deixar ele se descontaminar. Vai levar muitos anos, como eu disse, ele demora de 20 a 25 anos para fluir até o mar, para que toda essa contaminação saia do lençol freático. Vários poços foram fechados por alta concentração de nitrato, principalmente, sais, sódio cloreto de sódio, que vem do mar, é o segundo fator que levou a fechar vários poços. Então, esses problemas existem em Israel e eles são sempre controlados. É óbvio,
eu não vou mentir, vários poços foram fechados, várias regiões do lençol freático estão contaminadas, mas o objetivo hoje em dia é limpar tudo, começar a utilizar mais água dessalinada para que essa poluição, infelizmente, vamos ter que esperar ela sair agora na direção do mar, lentamente. Tá ok. Queria também agradecer o pessoal que nos acompanha da Universidade Federal do Ceará, da UNEB, os colegas da NASA e também do Ministério de Ciência e Tecnologia que está aqui nos acompanhando. Deixe-me ver mais outra pergunta. Eu acho que a gente concluiu aqui todas as perguntas que foram realizadas aqui pelos colegas aqui que nos acompanham, Ben. Eu queria, antes de agradecer a você e encerrar a nossa webinar, eu queria que você falasse um pouco qual é, por exemplo, o conselho que você daria para o Brasil que tenta implementar, está começando a implementar uma política de reuso agrícola, principalmente no Nordeste brasileiro, onde as questões que envolvem a falta de água são sérias e existe esse insumo que pode, na verdade, contribuir com a segurança hídrica e, consequentemente, com o desenvolvimento da região Nordeste. É a minha opinião, Salomão, cada um tem a sua opinião, não quero brigar com ninguém. Como vocês viram, em Israel, na região que mais chove em Israel, ele é semelhante à Caatinga do Brasil, que no conceito do brasileiro é um deserto. Existe água no Brasil, ok? Na minha opinião, existe água no Brasil, mesmo na região Nordeste do Brasil. Um dos principais problemas do Brasil quanto ao problema hídrico é o manejamento, o manejo dessa água. Okay? Eu acredito que essa água possa ser manejada de uma melhor maneira. Tratar a água residuária, hoje em dia ainda no Brasil, e mesmo em Israel, é caro. Okay? Eu estou pagando para tratar a água residuária, eu estou pagando por parte dessa água que o agricultor está recebendo. Eu, como pessoa particular. Seria aumentar no Brasil, se isso for feito, você vai estar pagando mais caro pela água que você recebe em casa. A minha grande pergunta é pelos rios que tem no Brasil, o volume de água que flui nos rios. Primeiro, eu acredito que tem que ser a água residuária no Brasil tem que ser tratada para diminuir a poluição. Tem que ser tratada. A grande pergunta é se ela deve ser tratada aos mesmos níveis que elas são tratadas em Israel. Eu acredito que não, porque a tecnologia para você chegar a esse nível de tratamento de água residuária, ela é muito cara. Você pode conseguir uma tecnologia mais barata, tratar água residuária e utilizar os sistemas que foram utilizados em Israel como piscinas de percolação para reencher o lençol freático novamente, ou lançar a um rio caudaloso para que ele seja diluído. Novamente, depois de um tratamento, mas não com uma tecnologia com membranas, como é feito em Israel, uma tecnologia mais simples, mais barata. E com isso, você pode fazer um melhor manejo da água no Brasil. É óbvio que no Brasil precisam de tecnologias também para que essa água não seja desperdiçada. Eu sinto que a água no Brasil é muito desperdiçada. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, 50% da água é perdida por vazamento. Em Israel, ela está a menos de 10% o vazamento de água. Então, é uma perda muito grande no Brasil de vazamento, ninguém sabe para onde que a água está indo. Eu acho que o problema não precisa ser somente com o tratamento. O tratamento é importante, o tratamento é essencial, o tratamento deve ser feito. Mas existem outras tecnologias mais baratas antes da reutilização dessas águas residuárias na irrigação no Brasil. Ok, Beni. Aqui a gente tem vários colegas que nos acompanham, que têm dedicado, seja a pesquisa, seja na área de tratamento de esgoto, e outros, como eu, que é dedicado ao reuso agrícola, de avaliar as possibilidades aqui no Brasil de promover o reuso agrícola.
Então, a gente fica muito contente, né, de ter você aqui compartilhando, né, esse conhecimento que vocês têm aí em Israel. Queria mais uma vez agradecer. Espero contar com vocês em outra oportunidade, né, que a gente possa intercambiar aí mais informações. Muito obrigado, Beni. Agora eu passo para você fazer as considerações finais, né, e também queria agradecer a todas as pessoas que aqui nos assistem, as pessoas que vão nos assistir através desse vídeo que nós vamos deixar aqui disponibilizado aqui no canal. Um grande abraço a vocês e um excelente fim de semana. Por favor, Beni. Obrigado, Salomão, pelo convite. Agradeço a todos que estão participando, agradeço pelas perguntas. Eu acredito que o intercâmbio é importante tanto para o Brasil quanto para Israel. A gente tem que conhecer a situação, Israel tem que conhecer a situação de outros locais do mundo também, para poder entender melhor como que essas tecnologias podem ser adaptadas para cada país no mundo. Eu acho que, como eu disse, eu acho que existem várias coisas em Israel, não é tudo, mas tem várias coisas que podem ser aprendidas como lições, que eu acho que seriam importantes para o Brasil. Um passo de cada vez, a gente não pode tentar dar um pulo e tentar uma solução, encontrar uma tecnologia que vai solucionar todos os problemas. Isso não existe. A gente tem que ir mudando as leis com o passar do tempo e incentivar a pesquisa para que o pesquisador, tanto do Brasil, como também trazer tecnologias de fora que possam ser baratas, que o agricultor possa utilizar. Como eu disse, também tentar desenvolver a tecnologia brasileira, desenvolver as universidades brasileiras para que desenvolvam essa tecnologia dentro do Brasil e achem a solução do Brasil. Tentar adaptar tecnologias de fora para a realidade brasileira, desde que tenha um valor econômico tanto para o agricultor quanto para a população em geral. Eu acredito que nesse sistema, que o governo incentivando e mudando as leis, fazendo leis mais fortes, a gente consegue desenvolver melhores tecnologias para o Brasil, desenvolver uma melhor agricultura e também fazer uma melhor conservação do meio ambiente. Então, mais uma vez, obrigado. Shalom, tudo de bom para você. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.